Deus abençoe nossas crianças. Vamos abrir a palavra de Deus, amados, primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Nós vamos ler a partir do capítulo 7, versículo 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, a partir do versículo número 2. A palavra de Deus, ela nos diz assim: a arca permaneceu em Quiriate-Jearim muito tempo, foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor, prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados, e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo o povo em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro, ainda não desmamado, e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com um fortíssimo estrondo contra os filisteus, e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nosso culto de ação de graças, uma noite muito especial, uma noite onde a gente celebra as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas ao longo de 2023. Celebramos aí os aniversários de vida, de casamento, deste mês de novembro. Celebramos os 6 anos de organização eclesiástica da Igreja das Águas. Celebramos as vidas que o Senhor acrescentou à nossa comunidade ao longo desse ano. Celebramos os nossos trabalhadores, irmãos e irmãs, que se dedicaram para servir ao Senhor e fizeram a igreja acontecer ao longo deste ano. Irmãos que se empenham em diferentes ministérios. Então você tem gente que abre a sua casa para receber o núcleo. Há outros que se dedicam a gravar as devocionais. Outros que chegam mais cedo para montar os equipamentos e ficam mais tarde para guardá-los. Gente que gastou horas num computador para fazer, às vezes, uma arte. Outros que gastaram horas preparando uma aula. Outros que gastaram horas ensaiando, organizando um evento. Gente que investiu tempo do seu tempo para evangelizar outras pessoas, para fazer uma visita, para orar
com aqueles que estavam passando dificuldades. Irmãos e irmãs que abençoaram a igreja com o seu serviço, com o seu tempo, com as suas orações, com os seus dízimos, com os seus recursos, com a sua inteligência, com a sua criatividade. Então é uma noite dedicada à gratidão. Talvez alguém poderia dizer assim, poxa, mas todo culto, afinal de contas, é de gratidão. Ou ainda você poderia dizer, gratidão é uma coisa que eu faço diariamente, todo dia eu agradeço. Eu nem preciso vir a um culto para agradecer, eu estou sempre agradecendo. Ocorre que termos um culto especial de ação de graças funciona como um memorial, um símbolo de algo importante que nós devemos celebrar. A gente olha para a cultura e a gente vê que a nossa sociedade ela necessita de símbolos. Símbolos, sinais, cerimônias que marcam eventos e acontecimentos importantes ao longo da nossa história. Temos, por exemplo, anéis de formatura, anéis de noivado, anéis de casamento. Temos festas de aniversário, datas comemorativas. Temos feriados que celebram momentos importantes da nação, monumentos. E a espiritualidade bíblica, ela não é diferente. Veja que o que são, afinal de contas, a ceia e o batismo, o Natal e a Páscoa, e o símbolo da cruz, o que era no Antigo Testamento, a circuncisão, os sacrifícios, a arca da aliança, sinais que nos trazem uma mensagem espiritual, que não deve ser esquecida, como se fossem marcadores do nosso relacionamento com Deus. Então aqui, queridos, nós temos um desses símbolos. É o significado dessa pedra. A pedra chamada Ebenezer. O que estamos fazendo aqui nesta noite é erguendo esta pedra. E ela significa, até aqui o Senhor nos ajudou. No meio dessa rotina louca que a gente tem de vida, de trabalho, de casa, de família, de estudos, de contas, de igreja, apesar dos desafios, das preocupações, das dores, das ansiedades que trazemos no coração, paramos e afirmamos, até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos dizendo para todo mundo ouvir, estamos testemunhando para o mundo, testemunhando para os nossos irmãos, testemunhando para nós mesmos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Veja que o texto afirma que o povo estava numa realidade de sofrimento e angústia. Versículo 2 diz que toda a casa de Israel clamava, lamentava, suspirava pelo agir do Senhor. Os filisteus eram o povo inimigo que oprimia a nação de Israel. Samuel então propõe um desafio ao povo, um desafio de consagração. Vocês precisam se voltar ao Senhor, de todo o coração. Não dá para fazer isso da boca para fora. O arrependimento emocional não é suficiente. Vocês precisam jogar fora os seus ídolos. Vocês precisam se livrar desses deuses que vocês adoram. Vocês precisam se consagrar ao Senhor em obediência. Queridos irmãos, toda conversão envolve a decisão de você renunciar. Toda conversão é uma decisão de renúncia. Toda renovação espiritual envolve você retirar da sua vida algumas coisas. Há pecados que você precisa abandonar. Há vícios, há manias, há pensamentos, há sentimentos, há atitudes, há comportamentos que você precisa retirar da sua vida.
para de fato dar um passo na direção de um relacionamento diferente com o Senhor. Samuel desafiou o povo a um posicionamento de consagração. E o povo respondeu. E o povo aceitou. É isso aí, Samuel, nós topamos. Nós vamos fazer isso. Vamos seguir o seu conselho e orientação. O povo realiza um jejum. O povo confessa os seus pecados. O povo admite seus erros. E o povo joga fora os seus ídolos. Aquilo que os afastava do Senhor. Os ídolos que eram os símbolos de uma vida longe do Senhor. São quebrados, abandonados, destruídos. Então Samuel orou, Samuel clamou, e o Senhor respondeu com livramento. Naquela época, o grande inimigo do povo de Deus eram os filisteus. E o povo morria de medo dos filisteus, como vemos no versículo 7. E mais uma vez, o exército filisteu percebe que o povo estava reunido, ouve falar, olha, os israelitas estão reunidos em tal lugar. Ora, vamos contra eles. Vamos atacá-los. Então Israel fica sabendo, chega a notícia em Israel, que os filisteus estão marchando contra eles. Os filisteus vêm. Os israelitas se desesperam. E aí acontece o milagre. O Senhor falou, com a voz como de um trovão. E os filisteus saem correndo. Meu irmão, minha irmã, a voz do Senhor, ela é poderosa para destruir e derrotar exércitos. A voz do Senhor, a palavra de Deus, é poder maior e mais forte que qualquer inimigo. Força, poder. Afinal de contas, terra e céu foram criados pela palavra do Senhor. Ezequiel profetizou a palavra e os ossos voltaram à vida. Jesus falou e Lázaro ressuscitou. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Foi a palavra de Deus que trouxe vocação, missão e redirecionou a vida de homens e mulheres ao longo da Bíblia, de Abraão até Paulo. Jesus é a palavra de Deus que se fez carne. Todos os milagres que você vê narrado na Bíblia, todos, de alguma maneira, estão vinculados ao som da voz do Senhor. A questão é, o que você precisa para os seus desafios atuais? Qual é o recurso? Imagine que você me procurasse e falasse, pastor, eu preciso disso para resolver a minha vida com Deus. Eu preciso dessa solução, eu preciso desse recurso para resolver a minha vida espiritual de uma vez por todas. Para sair desse deserto, para sair desse buraco onde eu me meti. Eu preciso disso para solucionar o meu problema. O que você me diria? O que a sua vida espiritual está precisando? O que seu casamento, sua família está precisando? O que você precisa para a sua saúde física, mental, emocional? O que seus problemas financeiros precisam nesse momento? Você precisa ouvir a voz de Deus. O que nós precisamos é do som da voz de Deus entrando em nosso coração. A palavra de Deus que vem do céu como trovão, que liberta, que cura, que transforma, a mensagem do Evangelho que muda realidades. A palavra de Deus que toca a nossa alma pelo Espírito, a palavra de Deus encarnada em Cristo, que nos traz vida em abundância.
Você precisa, meu irmão, minha irmã, ouvir a voz de Deus. Na semana passada nós pregamos sobre Davi, o momento mais trágico da vida de Davi, onde Davi chegou no fundo do poço. E o que mudou a história de Davi? No capítulo seguinte, a voz do Senhor foi até Davi, e ele foi confrontado a mudar de vida. O que Davi precisava? Ouvir a voz de Deus. Não é o que Davi procurou. E eu tenho certeza que talvez não é o que você procure. Entre as opções, entre as suas escolhas, entre o que você acha que supostamente necessita, você não vai marcar lá, eu preciso mais da palavra de Deus para a minha vida. Mas é isso que Deus te oferece. Porque é isso que vai efetivamente mudar a sua realidade. Busque o Senhor, se expõe à palavra e creia que do céu trovões virão e coisas maravilhosas acontecerão na sua vida. Amém, irmãos? Como resultado, Samuel pega uma pedra e essa pedra vai ser o símbolo da intervenção de Deus. O nome dela é Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. É como esse culto de ação de graças. Um memorial. Para que a gente lembre, relembre do passado. E encare o presente e o futuro de maneira diferente. Veja, irmãos. Em primeiro lugar, hoje, você precisa relembrar as vitórias que Deus realizou em sua vida. Lamentações capítulo 3. Trazer à memória o que pode te dar esperança. Você precisa evangelizar a sua memória. Justamente, cada culto é uma experiência de relembrarmos a graça de Deus sobre nossas vidas. Cada culto, relembramos o amor de Deus revelado na cruz. Cada culto, relembramos o perdão que Deus nos ofereceu em Jesus. Cada culto, relembramos a presença e a ação do Espírito Santo em nossa vida. Cada culto, relembramos a identidade espiritual que recebemos. As promessas do Senhor sobre nossas vidas. O culto, cada culto é a nossa pedra. É o nosso Ebenezer. Por isso o culto é importante, irmãos. Essencial, imprescindível. Passamos a semana enchendo a nossa memória com notícias e informações que lembram que nós estamos muito distantes do Senhor. Sabe aquela história quando alguém diz assim, poxa, eu não estou conseguindo me desligar. A sua mente não consegue se desligar dos problemas, das tristezas dos últimos dias. A sua cabeça não consegue se desligar das contas, dos problemas que você tem para resolver. Quando nós nos reunimos, orações, músicas, leitura da palavra, tudo o que fazemos, são rotinas do Evangelho, que nos lembram da graça de Deus, que nos lembram do amor de Deus, que nos lembram de Cristo e do poder do Espírito. Esse é o objetivo, por exemplo, das nossas músicas no culto. Não cantamos músicas para nos divertir. Existe música para se divertir e não há problema nenhum em você cantá-la, né? No carro, no chuveiro, em casa, em qualquer lugar. Mas no culto, cantamos para relembrar as verdades do Evangelho. No culto, cantamos para relembrar quem é Deus, quem somos diante dEle e o que Ele fez por nós. É o que vemos nos Salmos, um processo de relembrar os atributos de Deus, celebrar as vitórias que Deus concedeu ao povo, as vitórias que Deus celebrou, as vitórias que Deus ministrou a cada crente individualmente.
O salmista vai dizer: cantem para o Senhor, louvem-no, relatem todas as suas maravilhas, lembrem-se das maravilhas que Ele fez. Deem graça ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos, cantem para Ele, relatem todas as suas maravilhas. É nessa perspectiva, queridos, que o povo de Deus parou, sempre parou, para celebrar os grandes eventos da história da salvação. Estamos aí na iminência do Natal. E antes de inventarem o Papai Noel e o Natal se tornar uma data comercial, o Natal era algo que fazia sentido apenas para os cristãos. Natal não era feriado. Natal era um motivo para os cristãos se reunirem e celebrar o nascimento do Messias, a encarnação do Filho de Deus, o milagre do Deus que veio ao mundo como um menino. Assim nasceu a Páscoa no Antigo Testamento. Ela foi instituída como festa do povo de Deus para relembrarem a libertação do Egito. No livro de Êxodo, por exemplo, há a seguinte instrução sobre a comemoração da Páscoa, né? O Senhor diz assim: olha, no futuro, quando seus filhos perguntarem o que significa isso, vocês vão dizer: olha, um dia nós fomos escravos, e o Senhor, com mão poderosa, nos resgatou, nos livrou, nos salvou. Tempo de relembrarmos as bênçãos de Deus. Quando a gente chega no Novo Testamento, a Páscoa vai ganhar um outro significado. Antes quem morriam os animais, agora o Filho de Deus assume o lugar como Cordeiro de Deus. Jesus morre como sacrifício pelos seus pecados, não para nos libertar do Egito, não mais, mas para te libertar do pecado, das trevas, da morte, do mundo. E por Jesus ser o Filho de Deus, Ele nos garante o perdão completo, total. E ao contrário da antiga Páscoa, esse Cordeiro ressuscitou dos mortos. Como cantamos, Ele é o Cordeiro e Ele é o Leão. Por isso, comemorar, queridos, é tão importante para o cristão. Antes de haver coelhos e chocolates, a Páscoa era tempo de celebrarmos a razão da nossa esperança. Aliás, é por esse motivo que nós nos reunimos domingo. Nós não estamos aqui cultuando simplesmente porque achamos o domingo um dia mais fácil. Há 2000 anos, cristãos do mundo inteiro, desde a época do Novo Testamento, se reúnem no primeiro dia da semana para comemorar a ressurreição de Jesus. E o que são batismo e ceia? Sinais e símbolos da graça de Deus. No batismo, o sinal que somos incluídos no corpo de Cristo. Somos aceitos e recebidos pelo Senhor. Na ceia, que aliás Jesus instituiu dizendo: vocês devem fazer isso em memória de mim. Tá? Veja, na ceia, essa palavra memória que Jesus usa é a palavra anamnesis, lá no grego. E ela traz a ideia de você relembrar e atualizar algo que aconteceu no passado. O Cristo que morreu está vivo. Cada vez que celebramos a ceia, não apenas lembramos que existiu um Jesus, lembramos que Ele está vivo. O objetivo da ceia não é relembrar o seu pecado. Não é a memória que acusa, não é a memória que angustia, mas é relembrar o perdão e a graça de Jesus. Cada um desses elementos, irmãos, funciona como uma pedra, como um Ebenezer. Natal, Páscoa, domingo, ceia, todos eles nos fazem dizer: até aqui nos ajudou o Senhor.
Portanto, queridos, o Ebenezer olha para trás e se alegra. E aí agora eu queria te perguntar, o que melhor aconteceu na sua vida neste ano de 2023? Quais as bênçãos que você sonhava em 2022 que se realizaram em 2023? Agora, especialmente pensando no seu relacionamento com Deus, qual foi o seu melhor momento com o Senhor esse ano? Que tipo de experiências você teve com o Senhor? Você consegue lembrar de uma oração específica? Uma oração específica que você orou e você viu claramente a resposta do Senhor? Aquele dia que você chegou ao culto aflito e de repente a palavra de Deus foi exatamente a resposta que você precisava? Ou aquele momento que de uma maneira surpreendente Deus usou você para abençoar uma outra pessoa? Ou em um momento em que você estava no culto cantando, ou em casa meditando, ouvindo uma devocional, e de uma maneira milagrosa, sobrenatural, você sentiu a presença de Deus na sua vida? Você lembra de quando você viu com os seus próprios olhos? Não te contaram, você viu o poder de Deus atuando na sua vida? Ou na vida de alguém próximo a você? Você lembra daquela situação que te trouxe desespero, angústia, sofrimento, dor, e você achava que não haveria mais saída? E Deus surpreendeu você com livramento, com graça, com salvação? Você lembra? Quais foram as decisões espiritualmente relevantes que você tomou esse ano? Que progressos a sua vida espiritual teve? Traga isso à memória. Lembra disso? Lembra do que Deus fez? Lembra do milagre que Ele realizou? Lembra da bênção que Ele te deu? Lembra da oração que Ele respondeu? Lembra? Louve a Deus por isso. Diga para si mesmo: Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor foi fiel na minha vida. Por isso, irmãos, Ebenezer não é apenas a gente olhar para trás. Não é apenas lembrar de bênçãos. É a gente lembrar de Deus. É muito popular hoje em dia as pessoas proporem um exercício de gratidão numa perspectiva psicológica apenas para você se sentir melhor. Porque coisas boas aconteceram na sua vida. Você tem motivo para ser feliz porque coisas boas aconteceram com você. Isso é legal. Não há nada de ruim em fazer isso. Só que a ação de graças é um passo a mais. É uma disciplina espiritual para você entender que até aqui alguém nos ajudou. Não apenas coisas legais, bacanas, interessantes aconteceram na sua vida que você pode postar nas redes sociais e pode contar para os seus amigos. Até aqui, alguém agiu em favor da sua vida. Até aqui você não andou sozinho. Até aqui Ele realizou coisas extraordinárias, não foi você. Não é sobre você. Coisas visíveis e invisíveis, Ele fez. Até aqui, Ele agiu em nós, Ele agiu entre nós, Ele agiu através de nós. Por isso, queridos, ação de graças é relembrar das experiências que tivemos com Ele, com o Senhor, com Deus.
Uma das primeiras menções que a Bíblia faz ao memorial de pedra está em Gênesis 28. Jacó teve uma experiência com o Senhor, e ele separa uma pedra, e ele chama aquele lugar de Betel. Em Josué capítulo 24, o povo de Israel passa por um momento de renovação espiritual. Josué separa uma pedra e diz ao povo: essa pedra será testemunha de tudo que Deus nos disse e do compromisso que assumimos com Ele. Então, queridos irmãos, Ebenezer não é símbolo apenas da vitória que Deus concedeu ao povo. É lembrança de que tudo aquilo aconteceu porque o povo se consagrou ao Senhor. Houve arrependimento, houve confissão de pecados, ídolos foram abandonados. Então esse é o equívoco que nós não podemos cometer. Não basta você sair daqui nessa noite alegre, feliz, porque, caramba, olha, quanta coisa legal aconteceu na minha vida. Olha, quanta coisa eu posso dizer que Deus fez, realizou, coisas que eu recebi, como a minha vida hoje é melhor do que no passado. É lembrar-se das experiências que você teve com Deus em cada bênção que Ele te concedeu. É lembrar que você recebeu, mas lembrar da trajetória. Por isso a Páscoa não celebrava apenas que o povo agora era livre. A Páscoa lembrava que o povo foi escravo, que o povo sofreu, que o povo clamou, que Deus agiu com milagres, que Deus atravessou eles durante o deserto, que os sustentou. Então, querido, eu queria desafiar você a levantar algumas pedras. Pedras que você precisa trazer nas mãos e apresentar ao Senhor. Pedras porque a sua memória é falha. Pedras porque amanhã você já vai esquecer boa parte do que eu estou falando aqui. Então você precisa levar pedras para casa. E a primeira pedra que você precisa levar é a pedra da sua conversão. Lembre-se de quando o Senhor te alcançou pela primeira vez. Lembre-se do gosto da graça de Deus. Lembre-se das primeiras experiências que você teve com o Senhor. Sabe, o primeiro amor, a alegria da salvação vibrando no coração. Como a sua vida mudou, como a sua vida foi transformada. Lembre-se, uma segunda pedra para você lembrar. E aqui tem muito a ver com aqueles que estão caminhando conosco na igreja. Lembre-se de quando você chegou aqui na igreja pela primeira vez. Você que estava desigrejado, desviado, desiludido com a igreja, desanimado espiritualmente. Você se lembra quem te abraçou pela primeira vez? Você se lembra quem te convidou? Quem insistiu com você? Você se lembra dos primeiros cultos que você participou? O primeiro núcleo que você foi? Você lembra que quando você finalmente entrou por essas portas e sentiu-se em casa? Você lembra quando você de repente se pegou, se sentindo saudade da igreja, vontade de estar na igreja? Claro que isso vale para cá, mas vale para qualquer experiência que você tenha com uma igreja saudável. Quando você entrou na igreja, quando você chegou na igreja, quando você deu os seus primeiros passos numa igreja, e quando no seu coração, de repente, você sentiu algo diferente, porque você queria estar na igreja. Entre outros motivos, celebramos aqui os membros
que recebemos ao longo desse ano. E essa é uma pedra que nós, como igreja, levantamos nessa noite. E eu olho para os irmãos e eu fico lembrando que muitos desses que recebemos foram alvos missionários de alguém. Quantas vezes oramos por essas pessoas? Quantas vezes ficamos ali naquela expectativa da obra que Deus estava realizando na vida desses irmãos e irmãs? E os discipulados, as conversas, os testemunhos. Membros de uma igreja, queridos, não são números. Membros são vidas, são histórias. São cada um de vocês uma pedra, um memorial de coisas incríveis que Deus já fez na vida de vocês. Nós somos pedras vivas que testemunham uma infinidade de milagres, de livramentos, de crescimento, de experiências com Deus. Celebramos também hoje os 6 anos de organização eclesiástica da nossa igreja. Nossa igreja iniciou no dia 3 de março de 2013, nosso primeiro culto. Nesse ano fizemos 10 anos das atividades da igreja. A organização eclesiástica, quando a igreja ela dá um passo de maturidade, ela sai da infância e ela vai para a idade adulta, né? Então ela deixa de ter os seus padrinhos e ela assume as suas responsabilidades. Isso aconteceu no dia 19 de novembro de 2017. Então aqui, essa pedra nós levantamos para celebrar, para relembrar os trabalhadores da igreja. Uma igreja, queridos, não avança sozinha. O Espírito Santo atua, nós falamos, em nós, entre nós, através de nós. A igreja avança através do empenho, da dedicação, da doação, do serviço de dezenas, centenas de irmãos. E quantos fizeram diferença, sem às vezes nunca ter posto o pé aqui na igreja. E nessas horas eu sempre lembro da nossa querida irmã Alda, que já está na glória, né? Que foi membro da nossa igreja e contribuía fielmente com seus dízimos, suas ofertas, para a manutenção desse auditório, dessa cadeira que está sentada, desse ar-condicionado, mas ela mesma nunca pisou os pés aqui na igreja. Porque, por motivo de saúde, não podia sair da cama da sua casa. Gente que serve ao Senhor, com alegria. E tantos, e tantos, e tantos, e tantos, irmãos, que domingo após domingo, semana após semana, alguns visíveis, outros que a gente nem percebe, mas que trabalham pra caramba para a igreja funcionar. Instrumentos para que o Evangelho chegue na sua vida. São irmãos que, para mim, são pedras de inspiração para o serviço ao Senhor. Então, Ebenezer, queridos, é tempo de renovação. Porque a gente não apenas olha para trás e relembra coisas bacanas que aconteceram e pessoas bacanas que Deus colocou na nossa história. É tempo de olhar para trás e pensar, talvez lá atrás, a sua vida com Deus foi diferente. Talvez algum dia você já se entregou ao Senhor de uma maneira diferente. Talvez algum dia você já teve uma intimidade com Deus diferente. Talvez algum dia a sua comunhão com Deus, a sua participação no reino de Deus foi diferente. Lembre disso. Lembre da alegria que você sentia, lembre das experiências que você teve. Isso nos leva ao último ponto, porque Ebenezer também é olhar para frente. O mesmo Deus do passado e do presente, irmãos.
O Deus que agiu em Ebenezer, é o Deus que agiu no Egito, é o Deus que agiu no Êxodo, é o Deus que agiu em Belém, quando o Messias nasceu. É o Deus que agiu no Calvário, quando o Messias morreu. É o Deus que agiu no sepulcro, quando o Messias ressuscitou. É o Deus que agiu no Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado. É o Deus que agiu na sua vida, na sua história, quando você se converteu. É o Deus que agiu quando você pecou, quando você fez besteira, quando você errou, quando os seus caminhos te levavam para longe do Senhor, inferno, ladeira abaixo. É o Deus que foi lá e te resgatou. É o Deus que te trouxe para a igreja. É o Deus que te deu uma igreja. É o Deus que testificou no seu coração o amor dele por você. É o Deus que quando você teve dúvidas, ele te confirmou. É o Deus que te deu grandes experiências. É o Deus que tantas vezes restaurou a sua sorte. Lembre. Você se lembra a última vez que você sorriu? Porque Deus fez algo extraordinário na sua vida? A última vez que na sua vida aconteceu como no caso do salmista. A sua boca se encheu de riso. E de repente você ri à toa. E o Senhor colocou na sua boca músicas de alegria. E você não parava de cantar. E você dizia: grandes coisas fez o Senhor por mim. E as pessoas ao seu redor percebiam. Você nem precisava dizer. Grandes coisas o Senhor fez por ele. Meu irmão, minha irmã, talvez seu presente seja um deserto. Talvez o seu momento atual seja difícil. Então você precisa novamente se levantar para semear na sua vida espiritual. Se posicionar. Assumir a posição do semeador. Pois quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, voltará com alegria, trazendo seus feixes. Então hoje aqui, irmãos, nós temos duas mãos. E numa mão, nós carregamos tudo que Deus fez por nós ao longo desse ano. Bênçãos na sua vida, bênçãos materiais, bênçãos na sua família, livramentos, bênçãos espirituais, as suas bênçãos. Que você olha para trás e diz: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. É o que você traz na sua mão. Mas agora você precisa pegar essas bênçãos e colocar na outra mão. Porque o que Deus te deu para você semear. Você tem as sementes para viver algo novo diante do Senhor. Você tem as sementes para viver um tempo novo na presença de Deus. Os recursos estão aí, na sua história. Os recursos estão na sua mão. Falamos dele aqui o tempo todo. Estão aí, na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua alma, no seu coração. O desafio é pegar esses recursos, é pegar essas bênçãos, é pegar essas graças, pegar esses milagres e semear. Esse culto pode ser bacana, legal, maneiro e terminar aqui. E a gente vai passar a semana lembrando: poxa, caramba, eu lembrei daquela bênção, eu lembrei daquilo outro.
A diferença vai acontecer se você pegar essas bênçãos e decidir: Senhor, eu quero semear na minha vida espiritual. Eu quero semear para viver algo novo, ainda que eu tenha que sair andando e chorando. Feche seus olhos. Fale com o Senhor. Nessa oração eu desafio você há dois motivos, duas razões muito objetivas. Em primeiro lugar, agradeça ao Senhor. Diga para o Senhor: muito obrigado. Sabe, daquilo que você lembrou, coisas maravilhosas que o Senhor fez na sua vida. Diga para o Senhor: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor cuidou de mim. Diga para o Senhor: Senhor, eu reconheço que até aqui foi o Senhor quem me ajudou. Se não fosse o Senhor, eu não chegaria aqui. Lembre dos milagres, das bênçãos, das vitórias, das graças, das alegrias. Lembre. Mas também coloque diante de Deus: Senhor, eu quero usar essas sementes para semear. Eu quero semear algo novo na minha vida. Eu quero semear um novo tempo na minha relação com o Senhor. Eu quero semear algo novo na minha espiritualidade. Eu quero semear uma nova relação com o Senhor, uma nova relação com o Teu reino. Que seja uma noite não apenas de você olhar para trás com alegria, mas de você olhar para o seu futuro com esperança. Você está diante do Deus que fez grandes coisas em favor da sua vida. Você está diante do Deus que já te fez sorrir à toa. Você já está diante do Deus que já te fez saltar de alegria, cantar sem parar. Você está diante do Deus que te dá sementes para sair andando e semear. O que você vai semear? Fale com o Senhor. Senhor, nessa hora, nós olhamos para as nossas vidas, ó Pai. Tantos pensamentos de tristeza e angústia. Tantas aflições. Tanta frieza espiritual. Tanta dor, tanto pecado. Tanta preocupação, tanta ansiedade, Senhor. Nessa hora, Senhor, nós olhamos e reconhecemos: até aqui o Senhor nos ajudou. Olhamos para a nossa casa, para a nossa família, e reconhecemos ali o Ebenezer do Senhor. Olhamos para a nossa vida financeira e profissional, e reconhecemos o Ebenezer do Senhor. Olhamos para os nossos filhos, olhamos para a nossa saúde, e levantamos um altar dizendo: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Olhamos para a nossa vida espiritual, para a nossa igreja, para os nossos ministérios, e levantamos Ebenezer e dizemos: até aqui o Senhor nos ajudou. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a edificar,
altares de gratidão, memoriais de gratidão, Senhor, em cada uma das áreas da nossa vida, porque cada uma delas, ó Pai, só temos, só chegamos, só alcançamos, porque o Senhor nos ajudou. Ah, Pai, renova a nossa memória, renova a nossa memória com as misericórdias do Senhor, renova a nossa memória, Senhor, com os milagres do Senhor, renova a nossa memória, Senhor, como é bom sentir e viver a Tua presença, Senhor. Renova o sentimento de alegria, Senhor, renova o prazer de servir ao Senhor. Ah, Senhor, em nome de Jesus, com Teu Espírito Santo, venha sobre a nossa mente, para que as informações e os pensamentos, ó Pai, desse mundo de angústia e dor e sofrimento e pecado, possam, Senhor, ser superados pelos pensamentos da Tua palavra, Senhor. E agora, Senhor, nos ajuda, Senhor, a olhar para frente e ter a esperança de que podemos semear, porque o Senhor nos dá sementes, Senhor, porque o Senhor nos dá recursos espirituais. Em nome de Jesus, que possamos nos levantar hoje daqui, Senhor, e sair para semear uma nova relação com o Senhor, um novo posicionamento espiritual. Em nome de Jesus, ó Pai, que possamos semear oração, que possamos semear compromisso com a Tua palavra, que possamos semear santificação, que possamos semear, ó Pai, atitudes de perdão, de reconciliação, mudança de mentalidade. Ah, Deus amado, em nome de Jesus, possamos semear daquilo que o Senhor mesmo tem nos dado, crendo, Senhor, que a colheita é certa, porque o Senhor é aquele que dá a semente, e quando semeamos o que o Senhor nos chama a semear, sempre colheremos, sempre colheremos. Pai, em nome de Jesus, renova o Teu povo, Pai, em nome de Jesus, amém.